Fala, querido estudante! Eu sou o professor Vitor Piauí de Química e esse é o canal Natureza ao Cubo. Junto com o professor Kevin e o professor Rafael, o nosso objetivo é fazer você gabaritar todos os itens de ciências da natureza. Agora você vai ter acesso a uma resolução completa dos itens de química de uma prova do PAS. Aproveita para se inscrever aqui no canal e já deixar um like nesse vídeo. Bora lá? Seja muito bem-vindo a mais uma resolução comentada da prova do PAS 1. Nesse vídeo a gente vai comentar a prova do subprograma 2017-2019, ou seja, a prova foi aplicada no ano de 2017. Se você não tem acesso ao caderno Frida, que é o que a gente vai utilizar como base para essa resolução, aqui na descrição do vídeo tem um link que vai te levar para uma pasta que você vai ter acesso às 4 provas dos últimos anos, que nós estamos fazendo a resolução durante essa semana, juntamente com os gabaritos dela. Bora lá começar? Dá uma olhada aqui nesse texto. Lembrando que se você está acompanhando aqui a nossa resolução, você vai se atentar ao fato que eu comentei, que estou comentando em cada um dos vídeos, que a prova do PAS 1 em relação à química é uma das que você mais precisa ler o texto para poder ter informações. Então, a gente sempre vai estar de olho aqui no texto para não perder nada. Olha o item 72. Como os constituintes dos materiais da tabela são praticamente insolúveis em meio aquoso, a simples filtração de água do mar que contém esses materiais é suficiente para a obtenção de água pura. Então, se você ler o texto aqui, ele está falando que esses materiais aqui, sacola, espuma, garrafa, eles são encontrados na água do mar, tá? E ele está falando que esses produtos, eles são insolúveis em água. Ou seja, se você fizer uma simples filtração, você vai obter água pura. Galera, esse item aqui ele está errado, beleza? Primeiro, até um certo momento ele está certo, porque a filtração ela é exatamente o processo de separação de misturas heterogêneas sólido mais líquido, que seria esse caso. Então, para separar esses produtos da água, bastaria que você colocasse eles numa filtração. Só que o problema ele fala da obtenção de água pura. Quimicamente falando, água pura tem que ser aquela água que não tem mais nada misturado nela. Então, se você está falando de uma água do mar, a água do mar ela tem sal. Então, mesmo que você faça uma filtração e você separe a água do mar desses produtos, você vai continuar não tendo uma água pura. Para finalizar esse processo e obter uma água pura, quimicamente falando, você precisaria complementar ele com uma destilação simples, que é um processo de separação de misturas homogêneas, sólido mais líquido. Então, por isso que o item está errado, beleza? Item 73. Considerando-se os polímeros são formados pela repetição das unidades monoméricas relacionadas na tabela a seguir, conclui-se que na combustão completa desses polímeros, o PET é o que apresenta maior quantidade de CO2 liberado por grama de unidade monomérica. Então, ele deu aqui quais são as moléculas que fazem parte desse polímero. Se você não entendeu muito bem o que ele quis dizer aqui nesse contexto, é porque você ainda não sabe o que é um polímero. E eu nem vou gastar tempo aqui te explicando o que é. Polímero é um conteúdo que só cai lá na prova do PAS 3. O que ele te deu aqui foi que o que você vai ter que usar como base para a reação de combustão são essas moléculas aqui, ó. C2H4, que é a molécula do PEBD, C8H8, que é a molécula do PS, e C10H8O4, que é a molécula do PET. Eu trouxe essa tabela para um outro slide aqui, porque como a gente vai ter que fazer algumas continhas aqui, vai acabar ficando um pouco extenso. Então, olha só. Ele tem que fazer a reação de combustão de cada uma dessas moléculas. Então, aqui é o primeiro ponto de atenção que eu vou te chamar. Para ir para a prova do PAS 1, você tem que ir sabendo fazer uma reação de combustão, galera. Certo? Quando ele fala reação de combustão, ele não é obrigado a te dar a reação pronta. Você tem que saber montar. Certo? Então, o que você vai ter aqui de combustão? Você vai ter o C2H4 reagindo com o O2. Isso é reação de combustão. É a queima do combustível pelo O2, certo? Então a sua reação sempre vai ter um combustível, que nesse caso aqui são os polímeros, reagindo com o O2. E isso vai gerar para a gente CO2 e água. Sempre que a molécula combustível tiver apenas carbono e hidrogênio, ou carbono, hidrogênio e oxigênio, que é o caso aqui do PET, quando reagir com o O2, numa reação de combustão, eles vão gerar CO2 e água, tá bom? A outra combustão seria do C8H8, que é o PS, mais O2, gerando CO2 e água. E a outra seria o C10H8O4, mais
O2 gerando CO2 e água. Beleza? Então eu construí aqui essas 3 reações de combustão, só que para poder fazer os cálculos a gente tem que balancear cada uma delas. Beleza? Então como aqui a gente só tem carbono, hidrogênio e oxigênio, seguindo a regra do macho, a gente não tem nem metal nem ametal, então a gente vai seguir essa ordem, ó. Primeiro o carbono, depois o hidrogênio, por último o oxigênio. Então vamos começar pelo carbono, ó. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Dessa forma eu tenho o carbono balanceado, 2 de um lado, 2 do outro. Agora eu vou para o hidrogênio, eu tenho 4 desse lado, então aqui vai ficar um 2. E quando eu fizer 2 vezes 2, também vai dar 4. E por fim, o oxigênio, do lado dos produtos eu tenho 2 vezes 2, 4, mais 2 vezes 1, 2, eu tenho 6. Então aqui eu vou colocar um 3 para poder balancear o oxigênio. E assim eu vou fazendo com todos, ó. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 8 para poder balancear o carbono. Aqui vai ter que ficar 4 para poder balancear o hidrogênio. E 16 com mais 4, 20 oxigênios. Então aqui tem que ser 10 para poder balancear. E aqui, ó, 1 e 10, porque são 10 carbonos. O hidrogênio são 8, então aqui vão ficar 4. Quantos oxigênios? 10 vezes 2, 20, com mais 4, 24. Só que aqui eu já tenho 4, ó. Então tá faltando 20 para poder balancear. Então aqui vai ficar 10. Beleza, então agora eu tenho as reações de combustão devidamente balanceadas. Como é que eu vou saber qual é a quantidade de CO2 liberada em cada uma delas? Olha o detalhe, liberado por grama, certo? Então eu vou ter que saber quanto que 1 grama de cada uma dessas unidades monoméricas libera. Então como é que eu vou fazer essa conta? Ó, como é que vai ficar essa conta para o PEBD, que é o primeiro? Bom, eu sei que 1 mol de C2H4 gera 2 mol de CO2. Então eu vou ter essa proporção aqui, ó, 1 mol do combustível para 2 mol de CO2. Quanto que é 1 mol dessa substância aqui, ó? Se ele é o C2H4, vamos fazer aqui a conta, ó. Quanto que é a massa molar desse cara? É 2 vezes 12, porque a massa do carbono é 12, mais 4 vezes 1, porque a massa do hidrogênio é 4. Então aqui vai dar, ó, 24 com mais 4, 28 gramas por mol. E aí você vai fazendo a massa molar de cada um desses, ó. Do C8H8 vai dar 104 gramas por mol. O carbono é 12, hidrogênio é 1. Se você fizer, você vai achar 104. E a do C2H8O4, se você fizer, você vai achar que é 192 gramas por mol, porque o oxigênio é 16. Todas essas informações você encontra na tabela periódica que vai estar lá no final da sua prova, tá bom? Então, a gente calculou cada um. Então, 1 mol de PEBD, ele equivale a 28 gramas. Então, 28 gramas do PEBD vai reagir com 2 mol de CO2, né? Esse lado de cá aqui da regra de 3 é o CO2. Só que o CO2, qual que é a massa molar dele? 44. Porque você vai ter 12 do carbono, 16 vezes 2 do oxigênio. Então, 28 gramas do PEBD reage com 2 vezes 44 gramas de CO2. 1 grama de PEBD vai liberar quanto de CO2? É essa conta que eu tenho que fazer com todos os monômeros, certo? Gente, uma coisa que eu já alertei você no outro vídeo. Nessas provas de 2019 para trás, a gente tinha calculadora na prova, então essas contas que são um pouco mais complexas, era fácil de fazer com a calculadora. Essa prova próxima, ela vai vir sem calculadora, então ele não vai cobrar uns cálculos tão complexos assim, tá bom? Então eu não vou gastar muito tempo aqui do vídeo te ensinando a fazer esses cálculos de forma mental, porque na sua prova vai vir cálculos bem mais tranquilos, tá bom? Então eu vou fazer essa conta de forma direta, eu já fiz ela na calculadora, tá? Esse valor de X aqui vai dar 3,14 gramas, para a gente também não ficar com um vídeo muito longo, certo? Mas eu vou só te explicar uma coisa. Esse 3,14, que é a resposta dessa regra de 3, significa o quê? Significa a quantidade de CO2 que é liberada na queima de 1 grama desse primeiro aqui, ó, do C2H4. E aí então eu vou fazer essa conta para todos os outros, ó. O PS, por exemplo, que é o C8H8, qual que é a proporção entre o PS e o CO2? É 1 mol de C8H8 para 8 mol de CO2. Então, ó, é 1 mol desse para 8 mol desse.
Mas quanto em gramas que é 1 mol desse cara? A gente já fez a conta, ó, 104 gramas. Então, 1 mol dele é 104 gramas. E quanto que é 8 mol de CO2? 8 vezes 44 gramas. Porque a gente sabe que a massa molar do CO2 é 44. Então, quanto que vai liberar de CO2 para 1 grama dessa substância? X. Aí você vai fazer essa conta. E você vai achar que X é igual a 3,38 gramas. E a gente vai fazer a mesma conta para o PET, tá? Ó, PET e CO2. Qual que é a relação do PET? É de 1 mol de PET para 10 mol de CO2. Não vai caber aqui, né? Vou puxar para cá. Ó. Então, como é que vai ficar a minha regra de 3? Quanto que é 1 mol de PET? 192 gramas. Então, 192 gramas está para... Quanto que é 10 mol de CO2? 10 vezes 44 gramas. Quanto que vai liberar de CO2 se eu tiver 1 grama de C10H8O4? Ao fazer essa conta, você vai achar que o valor vai dar de 2,29 gramas. Então, o que eu estou achando aqui é a quantidade de CO2 em massa que é liberada para cada 1 grama deles. E ele falou o seguinte, ó, que na combustão completa, o PET é o que apresenta a menor quantidade de CO2 liberado por grama da unidade monomérica. Então, o item está correto. Ó. Vou voltar aqui para marcar ele no lugar correto dele, né? O item 73 ele está correto, certo? Porque dentre os três, ó, o PEBD libera 3,14 gramas para cada grama queimado. O PS libera 3,38 para cada grama queimado. E o PET libera 2,29 gramas para cada grama queimado. Então, o PET é o que libera menos. Por isso que o item 73 ele está correto. Item 74. Considerando que uma fonte de calor partindo de 25 graus Celsius aqueça continuamente uma tira de garrafa de refrigerante até a fusão, assinale a opção cujo gráfico melhor representa a variação de temperatura do material. Bom, lá no texto você vai observar o seguinte, que ele fala que cada material desse é uma mistura de polímeros. O que isso tem a ver, professor? Significa que o gráfico que representa o aquecimento de uma mistura é exatamente o gráfico da letra D. Como é que a gente sabe disso? A gente tem que olhar para o patamar de mudança de fase. A resposta não pode ser a letra C, porque isso aqui é um gráfico de uma substância pura, certo? Durante a fusão, a temperatura se mantém constante. Isso é uma característica típica, né, de uma substância pura ou de uma mistura eutética. Só que as misturas eutéticas são quem? São as ligas metálicas, não são essas aqui. Então não pode ser a letra C. A letra A e a letra B nem tem nada a ver. Aqui está aparecendo o seguinte, ó. Conforme o tempo vai passando, está aquecendo e a temperatura nem está mudando. Está errado isso, tá? Então a letra B também não pode ser porque esse trecho está mostrando isso. Então fica sendo a letra D como a resposta. Por quê? Porque é uma mistura. O próprio texto fala isso. E a mistura tem essa característica. Na sua fusão e na sua ebulição também, mas aqui ele está falando só da fusão especificamente, a temperatura se mantém variável. O tempo vai passando, a fase vai mudando, só que a temperatura continua aumentando. Na substância pura ou na mistura eutética, essa fusão ela acontece numa temperatura constante, beleza? Por isso que a resposta da 74 ficou letra D. Item 75. Uma maneira de identificar os diferentes tipos de plásticos é pela verificação do seu comportamento quando imersos em soluções com diferentes densidades, como no caso da solução salina, cuja densidade varia em função da concentração do sal, conforme mostra o gráfico abaixo. Então esse gráfico aqui, ele relaciona a densidade da solução de água e sal, tá bom? Com a concentração de sal que tem nessa solução. E você vai entender o porquê que é importante a gente saber a densidade para poder responder a questão. Considere que os recipientes 1 e 2 mostrados na figura a seguir contenham, respectivamente, uma solução aquosa salina de concentração igual a 14% e água pura. Então, no recipiente 1, eu tenho o NaCl a 14% e no recipiente 2 eu tenho água pura, certo? Então, para a gente poder saber, olha só, considere ainda que os 3 blocos maciços de polímeros puros sejam colocados em cada recipiente. A partir dessas informações, desenhe as posições dos 3 polímeros
nos recipientes mostrados, após os sistemas entrarem em equilíbrio. Utilize a seguinte representação. Aí ele falou para a gente usar bolinha para o PEBD, quadradinho para o PS e triângulo para o PET. Então veja só, como é que a gente vai saber em qual posição que cada polímero vai ficar? Você vai ter que lembrar que objetos que são mais densos do que o líquido, ele afunda. Objetos que são menos densos, ele flutua, tá? Então a gente vai ter que primeiro descobrir a densidade dessa solução aqui, de NaCl 14%, e como é que a gente vai descobrir isso? A partir do gráfico. E a gente também tem que ter a densidade dos polímeros, tá? Para facilitar a nossa vida, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou colocar para a gente aqui nesse slide aquela tabelinha anterior com as densidades dos polímeros, que eu acho que vai... Olha só. Então a gente sabe que o PEBD, que ele pediu para a gente representar pela bolinha, então já vou colocar aqui, ó. Ele tem uma densidade de 0,92. As espumas, que são que é o PS, que é representado pelo quadrado, tem densidade de 1,05. E as garrafas, que são PET, representado pelo triângulo, tem densidade 1,38. A gente sabe que a água tem densidade 1 grama por centímetro cúbico. Como é que a gente vai saber essa densidade? A gente vem aqui no gráfico e vai pegar aqui, ó, uma solução com concentração de 14%, quanto de densidade que ela tem? Rebate aqui no gráfico, ó, vai dar um valor um pouco acima de 1,1, certo? Então, ó, não vai nem chegar a 1,12, né? Porque tá aqui, ó, próximo de 1,1, tá? Então eu vou colocar 1,1 aproximado, porque isso não vai dar diferença pra gente, porque a densidade dos polímeros, olha só, é 0,92, 1,05 e 1,38, então não vai causar confusão, tá bom? Então veja só, o PEBD, ele tem densidade de 0,92, tanto nessa solução de 1,1 quanto na água pura de densidade 1, ele vai flutuar, porque a densidade dele é menor. Então, tanto aqui no recipiente 1 quanto no recipiente 2, a bolinha vai ficar flutuando. Já o quadradinho, que são as espumas, ó, ele tem densidade de 1,05. Percebe que é uma densidade menor do que a solução de NaCl, só que ela é maior do que a de água. Então, o que acontece? Na água, ele vai afundar. Então, o quadrado vai ficar lá no fundo, porque a densidade dele é maior que a da água. E no de NaCl, ele também vai boiar, porque o NaCl tem um pouco mais do que 1,1. Como a dele é 1,05, então ele vai ficar mais para cima, certo? E esse daqui, ó, o PET, que tem densidade de 1,38, vai afundar nos dois, porque a densidade dele é maior do que a dos dois líquidos, certo? Então, o triângulo vai ficar no fundo tanto aqui no recipiente 1. Nossa, esse triângulo ficou feio, né? O triângulo vai ficar tanto aqui no fundo do recipiente 1, quanto aqui no fundo do recipiente 2. Tranquilo? Então, mais uma vez a prova do PAIS 1 trazendo um item do tipo D, sendo de química. Tá? Então você vai perceber durante essas 4 resoluções que esse padrão vem se repetindo. Talvez isso aconteça na prova que você vai fazer no próximo domingo. Mais um texto aí, que ele vai trazer a reação de fotossíntese e a reação de respiração celular. É uma reação que vem constantemente caindo, que vem sendo bastante cobrada na prova do PAIS 1. Então fica atento, fotossíntese e respiração celular. Item 76. Comparando-se a reação de respiração com a reação de fotossíntese, a variação de entalpia na fotossíntese é superior a 3.000 kJ por mol. Como é que a gente vai conseguir fazer esse cálculo? Lá no texto ele falou o seguinte, ó, a cada 1 grama de glicose libera 15,6 kJ de energia. Está falando da reação de respiração. A cada 1 grama de glicose libera 15,6. Só que presta atenção, a fotossíntese é uma reação inversa da respiração. Então, falando em termos de módulo da energia, o valor delas é igual. O que vai mudar é só o sinal. Já que a respiração é exotérmica, o sinal dela é negativo. E já que a fotossíntese é endotérmica, o sinal dela vai ser positivo. Mas em termos de módulo, o valor é o mesmo. Então, com esse dado que ele me deu de respiração celular, eu consigo tranquilamente calcular a variação de entalpia na fotossíntese, certo? Você só tem que levar em consideração que os sinais são contrários. Então, como é que eu vou fazer esse cálculo? Ele falou para mim o seguinte, ó. Ele falou que 1 grama de glicose libera 15,6 kJ de energia.
a queima dela, certo? Só que eu quero transformar isso em mol. Então, para poder fazer isso, eu tenho que descobrir qual que é a massa molar da glicose. Se você vier aqui e fizer a conta, você vai achar o valor de 180 gramas por mol. Essa massa molar da glicose a gente usou ela várias vezes nessa série de vídeos de resolução, porque exatamente a prova sempre está cobrando a reação de respiração de fotossíntese. Então, se você fizer a conta aqui, ó, 12 vezes 6. Por que 12 vezes 6? Porque a massa do carbono é 12. Mais 1 vezes 12. Por que 1 vezes 12? Porque a massa do hidrogênio é 1. Mais 16 vezes 6, porque a massa do oxigênio é 16. Quando você faz essa conta, você acha 180 gramas por mol. Então, na verdade, se você quer saber qual que é a quantidade de energia liberada por mol, basta você descobrir quanto que é liberado em 180 gramas. Consegue perceber? Ele me deu o dado em grama. Já que eu quero o dado em mol, eu vou calcular quanto que 180 gramas de glicose liberam. É equivalente a eu achar a 1 mol, beleza? Você pode fazer dessa forma, que é uma forma mais direta, ou se você quiser, você pode fazer por 2 regras de 3. Eu não vou fazer desse jeito, eu vou fazer do jeito mais direto. Como é que seria o outro jeito fazendo 2 regras de 3? Você ia descobrir quantos mols existe aqui em 1 grama. Então, 180 gramas está para 1 mol, assim como 1 grama está para X. Aí você ia descobrir quantos mols equivalem a 1 grama. Aí você ia fazer uma segunda regra de 3. Se 15,6 kJ são liberados nessa quantidade de mol, que você vai achar aqui, 1 mol libera quantos? X, tá? Para não ficar aí muito na sua imaginação, eu vou deixar essas 2 regras de 3 aqui do lado. Ó. Como é que seria o outro jeito? 180 gramas está para 1 mol. Aí você vai descobrir quantos mols tem em 1 grama. Você vai achar aqui um valor específico. Aí, ó, essa quantidade aí de 15,6 kJ vai ser liberada nessa quantidade de mol que você achou. Quanto de energia vai ser liberada em 1 mol? Aí você vai ter o valor da energia aqui, certo? É um passo de 2 regras de 3. O que eu vou responder aqui para você oficialmente é uma regra de 3 só. Porque se eu sei quanto que é liberado em 1 grama, se eu descobrir quanto que é liberado em 180 gramas, eu vou saber quanto que vai ser liberado em 1 mol. Então, se 1 grama libera 15,6, 180 gramas vai ser X. Aí, ao fazer essa conta eu já fiz, ela vai dar de 2.808 kJ por mol, certo? Porque a quantidade que eu estou achando aqui é uma quantidade por mol. Volto a insistir. Esse valor que eu achei é o valor da respiração celular. Só que a fotossíntese é a inversa dela. Então, em termos de módulo, ela vai ser igual. Então, enquanto a respiração celular libera 2.808 kJ por mol, a fotossíntese absorve 2.808 kJ por mol. Como ele falou que é superior a 3.000, o item está errado. Item 77. Nas condições do experimento, após 12 horas, a massa registrada na balança da campanula 1, no texto ele fala que a campanula 1 tem um orifício, então os gases podem entrar e sair da campanula. Será igual à do início do experimento, ao passo que a massa registrada na balança do 2 será maior que a registrada no início do experimento. Na 2, galera, ela está fechada, então eu consigo comprovar nela a lei de Lavoisier. Como não está saindo nem entrando nada, a massa vai ser conservada. Porque por mais que a reação química esteja acontecendo, por mais que o ratinho lá esteja respirando o O2 e gerando CO2 e água, ou seja, a reação química está acontecendo, a massa se conserva. Lá na 1, a massa da reação também vai se conservar. Só que como o sistema está aberto, na balança vai aparecer variação de massa. Na 2, não. Por isso que o item está errado. Ele está falando o contrário. Ele está falando que na 1, a massa vai conservar, ou seja, eu vou ver a conservação da massa, porque eu vou ver na balança, e na 2 eu não vou perceber isso. É exatamente o contrário. Na 1, como ela está aberta, eu não consigo perceber a massa se conservando, embora ela se conserve. É uma confusão que eles gostam de fazer na sua cabeça. A lei de Lavoisier de conservação da massa, ela serve para toda e qualquer reação. Só que eu só consigo observar essa conservação de massa quando o sistema está fechado. Porque se o sistema está aberto, eu não consigo comprovar essa conservação. É exatamente o contrário do que o item está falando, por isso que ele está errado. Ainda sobre esse texto.
De acordo com a reação simplificada apresentada, que ele deu ali, né? Glicose mais 6O2 gerando 6CO2 mais 6 água, ele já deu até balanceada, olha que maravilha. 60 gramas de oxigênio na campanula 2 seriam suficientes para a oxidação de mais de 50 gramas de glicose. Ou seja, nessa conta ele quer que eu relacione glicose. Então, ó, quem vai vir na minha primeira linha? As substâncias que eu vou relacionar. Glicose e O2. Qual que é a proporção estequiométrica que existe entre elas? É 1 mol de glicose para 6 mol de O2. Então aqui vai ficar, ó, 1 mol para 6 mol. Só que o que a questão está me dando está em gramas. Então eu não vou deixar o meu mol em mol. Eu vou transformar esse mol em gramas. Quanto que é 1 mol de glicose? A gente calculou ali na questão anterior. 180 gramas. Quanto que é 6 mol de O2? Bom, 1 mol de O2 é 32, porque é 16 vezes 2, certo? Como eu tenho que fazer 6 mol, então é 6 vezes 32 gramas. Pronto. Essa vai ser a minha primeira linha da regra de 3 que eu vou utilizar. É a proporção que eu tirei da equação. Não estou usando ainda os dados da questão. Essa primeira linha aqui vem somente da proporção entre as substâncias. 180 gramas de glicose reagem com 6 vezes 32 gramas de oxigênio. E para oxidar 50 gramas de glicose, que é o que ele está falando aqui. Então, para oxidar 50 gramas de glicose, eu teria que ter X de oxigênio. Faça essa conta, multiplica cruzado. O valor de X aqui vai dar igual a 53,3333 gramas. Ou seja, para oxidar 50 gramas de glicose, eu necessito de 53,33333, né? 53,3 gramas de O2. Ou seja, 60 gramas de oxigênio seriam sim suficientes para oxidar mais do que 50 gramas de glicose. Então, o item está correto. 79. Se a referida reação simplificada ocorresse dentro de um calorímetro ideal, essa questão é maravilhosa, esse item. A temperatura registrada pelo termômetro do calorímetro no final da reação seria maior que a temperatura registrada no início. Corretíssimo. Por quê? Como é que eu vou saber disso? Porque eu sei que a respiração é um processo exotérmico. E se eu não soubesse, o próprio texto fala, libera energia. Então, se o processo é exotérmico, o que a vizinhança dele vai perceber? A vizinhança vai receber essa energia que está vindo da reação e a temperatura da vizinhança vai aumentar. Então, nas reações exotérmicas, a temperatura da vizinhança aumenta. Nas reações endotérmicas, a temperatura da vizinhança diminui, porque como ela absorve energia, ela vai acabar resfriando o redor dela. Na exotérmica, como ela libera energia, ela vai acabar esquentando o redor dela. Ou seja, temperatura final maior do que a inicial. O item está correto. Item 80. A figura a seguir apresenta de forma simbólica a reação química apresentada, de acordo com o modelo de Dalton. Errado, né, gente? Aqui, ó, a glicose é C6H12O6. Aqui ele está colocando só um carbono, um oxigênio e um hidrogênio. O oxigênio é O2. Aqui ele está colocando só um átomo de oxigênio. CO2. Aqui ele está colocando só CO. E H2O, aqui ele está colocando só HO. Então, não está representada de forma correta, certo? Utilizando o modelo de Dalton, que é o modelinho aí da bola de bilhar, tá bom? Então, o item está errado. Para a gente finalizar, tem 3 itens aí sobre energia eólica. É uma outra característica. O PAIS 1 ele gosta de trazer muitos itens de química ambiental, inclusive falando bastante sobre fontes de energia. Então ele vai trazer um texto aí explicando o que é energia eólica, falando quanto de energia que ela gera e tem 3 itens aí. Item 96. Considere que na combustão completa de 1 mol de metano sejam liberados 900 kJ de energia e que 1 kWh seja igual a 3.600 kJ. Nesse caso, seriam produzidos mais de 20 kg de CO2, considerando-se a mesma energia eólica produzida em um mês. Para a gente saber qual que é a energia eólica produzida em um mês, a gente tem que recorrer ao texto. Ele fala bem aqui, ó. Com ventos de 20 km por hora em média, o sistema é capaz de produzir cerca de 180 kWh por mês. Então, a quantidade de energia que é eólica que é produzida por um mês é uma quantidade de 180 kWh. Quanto que isso vale em quilojoules? Bom,
Ele falou que 1 kWh é 3.600. Então, 180 kWh vai ser 180 vezes 3.600, o que vai dar, já fiz essa conta, claro, 648.000 kJ. Então, o que ele está perguntando para você? Ele quer saber de você qual é a massa de CO2 que vai ser liberado caso a gente queime metano o suficiente para gerar essa mesma quantidade de energia. Quanto de metano eu vou ter que queimar para gerar essa mesma quantidade de energia? Bom, ele me deu aqui no item, ó, 1 mol libera 900 kJ. Então, ó, se 1 mol de metano libera 900 kJ, quantos mols de metano vão liberar 648.000 kJ? Aí aqui eu vou descobrir quantos mols de metano eu consigo liberar. Isso aqui vai dar... quantos mols de metano eu preciso queimar para ter essa mesma quantidade de energia. 720 mol de metano. Nossa, professor, agora vai ser fácil, hein? Eu tenho aqui o número de mols de metano, multiplico pela massa molar do metano e vou encontrar a massa liberada. Cuidado! Aqui o que você achou é a quantidade de mols de metano. O que ele quer saber é a quantidade de CO2 produzida. Então você vai ter que fazer a reação de combustão do metano para saber quanto de CO2 você libera para cada mol de metano. Então você vai ter que ir lá, ó, o que é uma reação de combustão? É o combustível reagindo com o O2, gerando CO2 e água. Balanceando essa equação, você vai ter o seguinte, ó, 1 mol de metano para 1 de CO2, porque aqui você tem um carbono e um carbono. O hidrogênio tem 4 de um lado, então para balancear eu tenho que ter 2 aqui. E o oxigênio, 1 vezes 2, 2, com mais 2, 4, então aqui eu tenho 2, de forma que está balanceado. Ou seja, 1 mol de metano equivale a 1 mol de CO2, libera, né? A queima de 1 mol de metano libera 1 mol de CO2, ou seja, a proporção entre eles é de 1 para 1. A cada 1 mol de metano que é queimado, 1 mol de CO2 é liberado. Então, essa quantidade de mol também vai ser a quantidade de mol de CO2. 720 mol de CO2. Por quê? Porque a proporção entre eles é 1 para 1. Por isso que é importante eu fazer a reação para eu saber qual que é a proporção estequiométrica entre eles. Bom, agora eu já sei, ó. Se eu tenho 720 mol de CO2, para calcular a quantidade disso em gramas, basta multiplicar pela massa molar. 44 gramas por mol. Se você preferir, você pode fazer a regra de 3. 1 mol de CO2 está para 44 gramas, assim como 720 mol está para X. Mas a sua conta vai ser essa, 720 vezes 44. Fazendo essa conta, você acha que isso vai dar 31.680 gramas de CO2. Como ele está falando em quilos, 31,68 quilos de CO2. Ele fala que vai ser mais de 20 quilos liberados, então o item está correto, vai liberar 31,68 quilos. Esses últimos dois aí são itens, como eu falei, de química ambiental, são itens mais teóricos. Olha o item 97. As centrais eólicas são consideradas formas limpas de gerar energia, pois não causam poluição ambiental nem danos à biodiversidade do ecossistema onde são instaladas. Se tivesse parado no comecinho do item, o item estaria correto. São consideradas fontes limpas? São, até que são consideradas forma limpa quando você compara com os combustíveis fósseis, gasolina, petróleo, gás, porque eles liberam muito CO2. Aqui você não tem, é só o vento que está girando a turbina, então você não tem esses danos tão pesados quanto os combustíveis fósseis, por isso são considerados uma energia limpa. O problema é o que vem depois, é isso que deixa o item errado, pois não causam poluição ambiental nem danos à biodiversidade do ecossistema. Isso aqui poderia até ser um item integrado com a biologia, falando sobre a biodiversidade do ecossistema. E isso é que está deixando o item errado, porque você instalar essas pás, essas torres num local, vai sim ter grandes impactos no ecossistema local, na biodiversidade. Começando pelos animais aéreos, pássaro, morcego, não é mesmo? Esse negócio aí, esse trem girando aí, grandão desse tamanho, um pássaro, um morcego que passa ali por perto, fatalmente vai ser morto. Então existem muitos danos no local onde ele é instalado. Além disso, também você pode ter poluição sonora. O funcionamento disso aí pode acabar
influenciando muito nos animais, nos seres que vivem ali próximo de onde é instalado. Tanto que para instalar uma usina dessa, você precisa de uma licença ambiental, precisa de um projeto de impacto ambiental. Então falar que ele não causa danos à biodiversidade é errado, por isso que esse item completo está errado. 98. No setor elétrico, as ações voltadas ao desenvolvimento sustentável devem atuar tanto em relação às fontes renováveis, ou seja, abandonar as fontes não renováveis, especialmente os combustíveis fósseis, petróleo, de forma geral, quanto em relação à redução do consumo. Sim, né? O item está correto, está redondinho. Não adianta só você pensar numa fonte renovável. O ideal também é que você diminua o consumo, porque a gente está vendo que mesmo as renováveis também causam impacto. É menos? É, mas também causa. Então, foco principal também na redução. Beleza? Terminamos a resolução dessa prova, eu espero fortemente que você tenha gostado. Se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no canal, não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo, porque vai ajudar muito a gente e o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar para muito mais pessoas vão ser atingidas por ele. Te agradeço demais e a gente se vê na próxima resolução.